Fala galera do YouTube, vamos continuar mais um vídeo ainda falando do assunto de filtros, né, que pode ser agrupado àqueles outros vídeos anteriores. Então, vamos falar de filtros, né, dar umas considerações aqui gerais aqui de filtro, né. No circuito tipo fonte é preciso e necessário, né, um retificador e seu circuito para converter um sinal de valor médio nulo no sinal com valor médio oposto de zero. A saída de um retificador direta é uma tensão CC mais pulsante, né? E com isso não substitui uma bateria completamente. Esse tipo de tensão pode ser usado em outro tipo de aplicações, como por exemplo, carregar uma bateria, né? Tipo um carregador de bateria, por exemplo, em que a CC média é o bastante para oferecer uma corrente de carga para a bateria. Para outros equipos, uma tensão pulsante não se adequada. Para que se tenha uma saída CC adequada, um filtro se torna aí preciso para tal função, né? Então vamos falar da tensão de ondulação, tensão de ripple e regulação de tensão do filtro, né? Como é que é isso? Bom, vamos primeiramente comparar a eficiência de um circuito filtro. Nós vemos aí um exemplo na figura, nossa figura aqui, vamos chamar de figura 1, né? Uma tensão de saída de um filtro que servirá para a nossa definição de alguns fatores considerados no sinal, né? Então aqui nós temos, né, pode ver os picos VCC, né, e aqui a voltagem de ondulação, o pico a pico, né, e aqui o VCC. A saída filtrada da nossa figura apresenta um valor CC e uma variação CA ripple, né? Uma variação CA, que é o ripple. Quanto menor a ondulação CA, comparando-se ao CC, muito melhor será a filtragem. Então, pense em medir então assim uma tensão na saída de um circuito filtrado usando o voltímetro CC e um outro CA-RMS. O voltímetro CC lerá somente o valor CC ou o valor médio dessa tensão de saída. O voltímetro CA-RMS, por sua vez, lerá a voltagem eficaz da componente CA dessa tensão, né, dessa tensão de saída, levando em conta que o sinal CA seja acoplado através do capacitor para bloquear o nível CC. Então, definindo a ondulação, podemos pensar no seguinte: vamos chamar de Fórmula 1, R de ripple, né? Tensão de ondulação RMS sobre a tensão CC, que é igual a VRMS sobre VCC vezes 100%, né? Vamos pensar aqui num exemplo. Usando o voltímetro CC e CA e medir o sinal de saída do circuito filtro, obteremos a leitura de 25 VCC e 1,5 VRMS. Calcular a ondulação da tensão de saída do filtro, né, com esses valores. Então, usando a equação 1, então vai ser R igual a VRMS sobre VCC vezes 100%, trocando em número, 1,5 volts sobre 25 volts vezes 100% igual a 6% a ondulação ripple. Agora falando da regulação de tensão, também um outro fator importante numa fonte de alimentação é quanto tem de variação da voltagem CC de saída durante uma extensa operação do circuito. A voltagem que a fonte fornece na saída quando sem carga, ou seja, nenhuma corrente é drenada da fonte, é diminuída quando se coloca uma carga e a corrente é drenada da fonte. O valor da voltagem CC pode variar nas condições de com carga e sem carga. É descrito por um fator que chamamos de regulação de tensão. A definição é a seguinte: a regulação de tensão pode ser dada por o seguinte. Pela nossa segunda fórmula vai ser regulação de tensão igual a tensão sem carga menos tensão para carga plena sobre tensão para carga plena, tá? Então vamos usar um exemplo. Tendo uma fonte de tensão CC fornecendo 60 volts sem carga na saída, quando com carga a tensão cai para 56 volts, como vocês sabem que acontece com algumas fontes quando coloca carga. Calcular o valor da regulação de tensão, então vai ser %V.R igual a
VNL menos VFL sobre VFL, vezes 100%. Ok? Então vamos trocar por isso em números. Então, trocando em números, usando a fórmula, né, que nós vimos, que é essa aqui de cima, trocando em número vai ser 60 volts, né, que é a tensão da fonte, sem a carga, menos 56 volts, que é a tensão quando com a carga, sobre 56 volts, que é a tensão com a carga, que é a fonte com a carga, vezes 100%, igual a 7,1%, né? Esse é o valor. A tensão quando com carga e com a carga nós temos a eficiência. Então, esse é o valor da nossa regulação de tensão aí. Bom, se o valor da tensão com carga plena for o mesmo quando não se tem carga, a regulação da tensão no cálculo é 0%, sendo no caso o melhor valor possível, né? Sendo no caso o melhor valor possível. Isso nos diz que a fonte é uma fonte de tensão perfeita, pois a tensão de saída é independente da corrente drenada na fonte. Quanto menor a regulação da tensão, melhor será o funcionamento dessa fonte aí, né? Agora, indo um pouco mais além, vamos falar do fator de ondulação do sinal retificado, né? Além da voltagem retificada não ser filtrada, ela também contém uma CC e uma ondulação ao qual chamamos de ripple, como todo mundo sabe. Então, vamos ver agora que o sinal retificado de onda completa tem uma CC maior e menos ondulação comparada à tensão retificada de meia onda. Então, falando de meia onda, numa tensão retificada de meia onda, a tensão CC de saída é VCC igual a 0,318 VM. Guarda esse número. O valor RMS da componente CA do sinal de saída podemos calculá-la como VRRMS igual a 0,385 VM. Ondulação percentual de um sinal retificado de meia onda pode ser calculada da seguinte forma. Usando a mesma equação, R igual a VRMS sobre VCC vezes 100%, igual a 0,385 VM sobre o 0,318 VM, vezes 100%, igual a 121% valor RIO. Onda completa. Bom, agora falando de onda completa. Uma tensão retificada de onda completa, o valor CC é de VCC igual a 0,636 VM. O valor RMS da componente CA do sinal de saída pode ser calculada VRRMS igual a 0,308 VM. Ondulação percentual de um sinal retificado de onda completa poderemos calcular da seguinte forma. Usando da mesma fórmula, trocando em número, 0,308 VM sobre 0,633 VM vezes 100% igual a 48%, né? Onda completa. Então, como vemos aí, um sinal que é retificado de onda completa terá menos ondulação do que um sinal retificado de meia onda, e por isso é adequado para ser aplicado a um filtro, né? Agora, indo mais além ainda, podemos falar de um outro assunto que tem tudo a ver. A gente falou de negócio de carga e sem carga, dá para entrar num outro assunto que é sobre a fonte com divisor de tensão, com carga e sem carga. Então vamos falar desse assunto, vamos estender um pouquinho. Bom, quando falamos carga para descrever uma fonte em um divisor de tensão, nos referimos à utilização de um elemento, circuito ou sistema numa fonte que drena a corrente do mesmo. Falando de outra maneira, esse carregamento de um determinado sistema é o processo de incluir elementos que drenarão corrente do sistema. Quanto maior a corrente, maior o efeito da carga. Então lembre-se o seguinte, que a aplicação de uma carga pode interferir na tensão final de uma fonte devido à resistência interna existente. Então vamos ver a condição de sem carga. Por meio de um circuito divisor de tensão, como que vemos na nossa figura aí, um exemplo que eu peguei aqui e que nos ajuda muito nessa análise. Vemos uma série de tensão em terminais diferentes que pode ser usada por uma fonte única.
em vez de uma única fonte de 120 volts, temos tensões nos terminais de 100 e 60 volts à disposição. É muito bom para um circuito simples. Claro que pode ter desvantagem. Um exemplo é que as cargas resistivas aplicadas poderá ter valores muito próximos do que formam o circuito com divisor de tensão. No geral, para que uma fonte usando divisor de tensão seja efetiva, as cargas resistivas aplicadas deverá ser maiores do que os resistores que aparecem no circuito com divisor de tensão. Para vermos como é válida a nossa declaração, que fizemos aqui agora, vamos examinar agora o efeito da aplicação de resistores com valores próximos ao do circuito com divisor de tensão. Então vamos ver a condição agora, a condição com carga. Vamos ver a segunda figura, que serve, que achei aqui que dá para o nosso exemplo de raciocínio, e bem montado aqui, dá para a gente tirar uma noção dessa figura aqui, Então vemos aqui na figura 2, colocamos resistores de 20R a cada uma das tensões terminais, aqui ó, 20R. Veja que tal valor é igual a um dos resistores no circuito com divisor de tensão, e podemos ver próximo de outros dois, A tensão VA não será afetada pela carga RL1, vendo que a carga está em paralelo com a tensão da fonte E. O resultado será VA de 120 volts, certo? Mesma tensão da fonte, o mesmo do nível sem carga. Para determinarmos VB, teremos primeiramente que observar que R3 e RL3 estão em paralelo, e R3, vamos chamar de R.3, que eu vou desenhar o que eu vou explicar aqui agora, um instantinho. Então, como eu falei, para não perder o raciocínio, para ver o VB lá, para determinar a tensão VB, teremos primeiramente que observar que R3 e RL3 estão em paralelo, e R3, para ver que tem uma vírgula aqui, igual a R3 paralelo com RL3, que é igual a 30 ômega, paralelo com 20 ômega, igual a 12 ômega, tá? 12R aí o valor. Essa combinação em paralelo resulta em seguinte: R2, para ver que tem uma vírgula aqui, que é igual a R2 mais R3 com uma vírgulazinha, paralelo com RL2, que é igual a 20 ômega mais 12 ômega, paralelo com 20 ômega, que é igual a 32 ômega, paralelo com 20 ômega, igual a 12,31 ômega. Como dá para ver aí. Se aplicarmos a regra do divisor de tensão, teremos o seguinte: VB igual a 12,31 ômega vezes 120 volts, sobre 12,81 ômega mais 10 ômega, igual a 66,21 volts VB, Então, versus 100, podia falar vezes, mas versus 100 volts sob a condição de sem carga, Agora, a tensão VC será o seguinte: VC igual a 12 ômegas vezes 66,21 volts sobre 12 ômega mais 20 ômega, igual a 24,83 volts, vai ser o VC, Aí versus 60 volts sob a condição de sem carga, Então, o efeito dos resistores de carga próximos em valor ao resistor usado no circuito com divisor de tensão é importante a redução significativa de algumas das tensões finais ou terminais, tá? Repetindo, o efeito de resistores de carga próximo em valor ao resistor usado no circuito com divisor de tensão portanto, a redução significativa de algumas das tensões finais ou terminais, podemos dizer assim. Se modificarmos os resistores de carga para 1K, as voltagens terminais são todas próximas dos valores sem cargas relativamente. Ou seja, será igual ao anterior análise, e teremos e vamos ter o seguinte, será igual ao anterior análise, será igual ao anterior à análise, o análise anterior, podemos dizer assim, e teremos o seguinte resultado. Aí
teremos o VA com 120, o VB com 98,88 e o VC com 58,63 volts, né? Fazendo assim da maneira já mais rápida. Se fizermos comparação nas drenagens de corrente estabelecidas pelas cargas aplicadas, veremos que para o circuito da nossa figura 2, que depois vou colocar aqui de novo para a gente ver, vai ser o seguinte: IL2, né, corrente de carga 2, igual a VL2 sobre RL2, tocando número 66,21 volts sobre 20 ômega, igual a 3,31 ampere, tá? E para 1K, né, como nós fizemos agora, vamos mudar o seguinte: IL2 igual a 98,88 volts sobre 1K, igual a 98,88 miliampere, menor que 0,1 ampere, né? Como vimos antes, quanto maior a drenagem da corrente, maior será a mudança em voltagem, em voltagem terminal, né, com a aplicação da carga. Isso é comprovado pelo fato de que IL2 é mais ou menos, né, relativamente de 33,5 vezes maior com carga de 20R, né, com carga de 20R. Vamos ao exemplo para estudo. Por exemplo, determinar R1, R2 e R3 para a fonte com divisor de tensão da figura que eu mostro a seguir. Resistores de 2 watts poderá ser... agora, aí vem a pergunta: resistor de 2 watts poderá ser usado no nosso projeto de circuito da figura 3 que a gente vai ver agora? Né? Será que podemos usar um resistor de 2 watts nesse circuito? Né? Então vamos determinar R1, R2 e R3 para a fonte com divisor de tensão da figura que eu vou mostrar agora. Aí vem a pergunta: resistores de 2 watts poderá serem usados no nosso projeto de circuito? Vamos ver a figura. R1, R2 e R3. Então outra figura aqui que vai bater com a nossa análise aqui já prontinho, né? Copiado do caderno pro Punch e, né, com um programinha aqui de desenhar circuito, né, que todo mundo conhece, né, que desenha circuito elétrico, e dá para fazer aqui as nossas montagens para a nossa explicação ficar bem clara. Então vamos lá, vamos ver se podemos usar o resistor de 2 watts aqui, de até 2 watts, né? Então a solução é o seguinte, repetindo a pergunta, vamos ao exemplo para estudo, né? Determinar R1, R2 e R3 para a fonte com divisor de tensão, como mostra aqui na figura. Resistor de 2 watts poderá ser usado no nosso projeto de circuito? Vamos ver. Então R3, e aí vamos ver a fórmula. Então primeiramente temos que descobrir o valor de R3, né? Então R3 é igual a VR3 sobre IR3, que é igual a VR3 sobre IS, que é igual a 12 volts sobre 50 mA igual a 240 ômega. Agora vamos determinar a potência desse R3. PR3 igual a IR3 elevado a 2 aqui, vezes R3, que é igual a 50 mA elevado a 2 vezes 240 ômega, igual a 0,6 watts, menor que 2 watts, ó. É menor que 2 watts. Então 0,3 o R3. 0,6, perdão, o nosso R3. Agora o R1 do nosso circuito, né? Vamos relembrar aqui o circuito. Já descobrimos o R3. Agora o R1 do nosso circuito. Aplicando a lei de Kirchhoff para o nó, né? Para ver que nós temos o nó, né? Um nó aqui. Temos o seguinte fórmula, que é o seguinte. IS menos IR1 menos IL1 igual a 0. E IR1 igual a IS menos IL1. Trocando em número, 50 mA, né? Menos 20 mA igual a 30 mA. Agora vamos descobrir o valor de R1. R1 igual a VR1 sobre IR1, que é igual a VL1 menos VL2 sobre IR1, que é igual, trocando em números, 60 volts menos 20 volts sobre 30 mA, que nós descobrimos aqui, que é igual a 40 volts sobre 30 mA, igual a 1,33 K ômega. Vamos descobrir a potência desse nosso resistor R1. PR igual a IR1 elevado a 2 vezes R1, que é igual a 30 mA elevado a 2 vezes 1,33 K ômega, que é igual a 1,197 watts. Ainda menor que 2 watts ainda. Por enquanto tá tudo batendo, tá? Não tá chegando nem a 2 watts. Agora finalmente é o R2, aplicando ainda a lei de Kirchhoff para a corrente no nó B, né? Nó B da nossa figura aqui, ó, vamos sempre lembrar a figura. O nó B, né? Vai ser o seguinte.
IR1 menos IR2 menos IL2, que é igual a zero. E R2 igual a R1 menos IL2, que é igual a 30 mA menos 10 mA, que é igual a 20 mA. Tá? Usando a lei de Kirchhoff, tá? R2 igual a VR2 sobre IR2, que é igual a 20 volts sobre 20 mA igual a 1 k ômega. Potência do nosso resistor, PR2 igual a IR2 elevado a 2 vezes R2, que é igual a 20 mA elevado a 2, vezes 1 k ômega, que é igual a 0,4 watts, menor que 2 watts. Então, quer dizer, podemos usar o resistor de 2 watts tranquilo, porque nenhum deles chegou a ultrapassar de 2 watts, nem chegar a 2 watts, né? Como deu para ver aí, né? Então, tendo em vista que R1, PR1, PR2, PR3 são menores que 2 watts, né? Então, resistor de 2 watts pode ser utilizado tranquilo, né? No nosso projeto aí. Aproveitando então mais um assunto, né, gente? Estendemos até o assunto aí de divisor de tensão na fonte. Então deu para entender aí fazendo a fórmula e usando as figuras aqui, que está de fácil explicação no nosso caso, né? Pode ver que é uma fonte de 50 mA IS, no geral, tensão de 12 volts. E aqui já corre 20 mA, então aqui 60 volts sobre RL1, que é a carga. Então aqui já 20 volts, ó, sobre esse outro R2 que virou uma carga também. Porque quando sai paralelo na saída do divisor, né, eles viram uma carga, né? Então, dentro desses valores aqui foram feitas as fórmulas aí. Então é isso aí, gente. TecTed Eletrônica. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço aos membros. Um abraço ao membro do TecTed Eletrônica. Um abraço aos inscritos do TecTed Eletrônica, né? E abraço também a todos os professores da plataforma YouTube, que sempre está dando uma aula aí pra gente. Isso aí, TecTed Eletrônica. Até o próximo vídeo.